comigo porque ela não queria que eu viesse. E aí eu morri. E agora o que eu vou fazer? Por que que eu fui tomar essa medicina? Por que que eu fui tomar esse negócio? Se você já tomou ou pensa em tomar ayahuasca, provavelmente você já procurou no YouTube pessoas contando as suas experiências com esta medicina. Então eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a ayahuasca, dizendo que é válido todas as experiências e todos os vídeos que você vai encontrar aqui no YouTube, porque cada pessoa vai ter uma sensação, vai ter uma experiência diferente com essa medicina. O vídeo vai ser dividido em duas partes e eu vou contar a primeira experiência que eu tive lá em 2018. Eu não lembro quando que eu conheci a ayahuasca, quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, mas eu já vinha estudando o xamanismo, eu já estava fazendo um curso e sempre tive interesse em saberes ancestrais, em saberes xamânicos também. Não sei porquê, mas eu gostava. E a ayahuasca era uma desses assuntos que sempre percorriam por mim, mas que eu nunca tinha tido a oportunidade realmente de experienciar. Até que um conhecido montou um grupo no WhatsApp com pessoas que já tinham tomado a medicina e outras pessoas que ainda não tinham tomado, inclusive ele, para que a gente pudesse se reunir e consagrar a medicina junto com um guardião que viria de outra cidade trazer a medicina e passar pra gente todo o processo de vivenciar ela. E esse grupo ficou procrastinando por meses, eu até pensei em sair, até que a data foi marcada, e aí a gente foi na última semana de dezembro de 2018 para um sítio com algumas pessoas que já tinham tomado, outras não. A maioria não tinha tomado a medicina. E eu fui sozinha, eu conhecia pessoas, mas eu não tinha vínculo nenhum com aquelas pessoas que estavam ali. Mas eu fui muito na intuição, eu intuí se eu deveria ir e como que deveria ser. Claro que há receios, mas isso é muito ligado ao preconceito que as pessoas têm com a medicina sagrada. Infelizmente houve uma distorção muito grande do homem branco sobre essa medicina e ela é inclusive taxada como uma droga, como um alucinógeno, usada até de forma recreativa em raves. Isso é completamente profano, porque essa medicina é uma medicina sagrada e ela não pode ser usada de qualquer jeito. E ela não é um alucinógeno, ela é um enteógeno, uma palavra grega que significa aquilo que revela a Deus. Então eu cheguei de noite, eu dividi o Uber, porque era um sítio, eu dividi o Uber com duas pessoas que eu, assim, né, conhecia de longe. Cheguei lá, eu tava muito ansiosa para ter experiências transcendentais e eu tava preocupada, tipo, ai, será que eu vou? Mas será que eu mereço sentir tudo que dizem que as pessoas sentem? De ver coisa, de sair fora de si, Eu pesquisei algumas coisas sobre a medicina e as experiências eram, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi vidas passadas, e eu ficava tipo, nossa, será que eu vou? E não acreditava em mim, não era na medicina, eu não acreditava na minha capacidade de me relacionar com a medicina e de passar por um processo pelo qual eu passei. E aí a gente lá se reuniu, o espaço era maravilhoso, hoje eu considero tipo minha casa, apesar de ir lá assim, né, 3, 4 vezes ao ano. Eu me sinto muito confortável de estar lá. E já dando spoiler, as pessoas que eu não conhecia naquele sítio se tornaram pessoas incríveis e muito importantes para mim também ao longo desses 2 anos. Aí eu tomei a minha primeira dose. O que é a ayahuasca? A ayahuasca ela é uma medicina de planta e ela tem 2 espécies principais de plantas, o mariri e a chacrona. E aí, através de um processo de fermentação, se faz esse chá ou esse vinho, cada lugar vai chamar de um jeito, com um aspecto marrom, parecendo um todinho, um Nescau, né, ou um café com leite. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem. E aí, ela possui graduações. Por exemplo, 2:1 é uma graduação, 3:1, 5:1. Quanto maior o número, mais forte a graduação dela, mais forte a experiência que ela vai nos trazer. E aí eu acho que eu tomei 2:1. E eu tomei um copinho de, no máximo, 50 ml. Eu não tenho certeza. E eu fui despreparadíssima. Era dezembro, mas eu fui com 2 chales e uma almofada. Só.
porque tava calor, eu falei, né, vou levar só isso. E aí eu tomei, aí eu sentei na grama e fiquei lá meditando. Tinha fogueira, tinha música, aí eu fiquei lá, né, esperando. Eu sou muito ansiosa com essas coisas, e eu acho que isso bloqueia um pouco as minhas experiências. E aí eu fiquei lá, fiquei. Aí eu comecei a sentir um formigamento. Aí eu fiquei de cócoras, assim, meio que balançando na grama, meio com uma cara, tipo, assim. E aí passou, acho que 1 hora, 1 hora e meia, e eu não senti nada. Eu senti alguma coisa, um começo de força, né? Quando a gente toma ayahuasca, a gente fala que a força chegou, que aí é o pancada dela. E tanto que antes da gente tomar, a gente até falou, né, que a força esteja com você. Eu acho que O cara lá do Star Wars, esqueci o nome dele. Gente, o Lucas. George Lucas, ele tomava ayahuasca. Eu tomei a segunda dose. É normal que a primeira dose ela não atinja tanto algumas pessoas. Mas já tinha gente na força, tremendo, e eu falava assim, eu quero estar igual ela. Tipo, pra quê, né? E a menina lá, tremendo e fazendo uns barulhos doidos. E todo mundo, tipo, dançando na fogueira. E eu tava assim, tipo, eu quero. E aí eu tinha levado o meu som pra fazer parte pra ajudar na música, né? Eu levei minha caixinha de som, só que a minha caixinha começou a descarregar. E ela começou a fazer barulho, né? Esse barulho desconcentra a gente. E aí o guardião falou assim, esse meu amigo que tinha organizado, o guardião falou assim pra ele, chama a Kate, né, pra ela ir pegar o carregador da caixinha dela porque tá descarregando. Mas vai logo, porque daqui a pouco ela vai entrar na força. Quando ele falou daqui a pouco ela vai entrar na força, eu tava de pé, eu ia com ele pegar o carregador. Quando ele falou daqui a pouco, daqui uns 10 minutinhos ela vai entrar na força, foi como se ele tivesse ativado, né, tipo, minha fez assim, tim, que eu tava em pé, eu abaixei de cócoras, botei a mão na terra, aí eu comecei a ver como se fossem uns prismas, geometrias. E eu ficava tipo, Eu acho que eu já entrei na força. Aí eu colocava a mão assim na terra, tipo, eu vou deitar. Aí eu levantei, já meio tonta, eu deitei na ridícula improvisação que eu fiz com o meu chale no chão. E aí começou o meu processo. Comecei a suar, eu comecei a fazer uns barulhos, tipo, eu comecei a respirar de forma muito ofegante e eu comecei a tremer. Muito. E eu comecei a sentir muito frio. Assim, eu tava muito mal organizada pra experiência. E aí eu tava suando, tremendo, bocejando loucamente. Aí eu fazia tipo... Aí eu falava, meu Deus, eu vou morrer? E a minha cabeça fritando. E eu fechava o olho. Eu via muitas imagens psicodélicas, assim, tipo, muitas geometrias coloridas. E eu não conseguia mais abrir o olho, tudo de olho fechado. E aí eu ouvia como se tivessem, tipo, uns serizinhos, assim, tipo, em volta do meu corpo, uns elementais, assim, tipo, fadas, sabe, fazendo no meu corpo. E aí o meu lado espiritualista pensava, cura, tira tudo. O meu lado racional pensava, Puta que pariu, Kate, o que você tá fazendo da sua vida? O que você tá fazendo da sua vida? E aí eu lá, minha cabeça fritando, e eu por fora, eu tava, tipo, tremendo, deitada no chão, com frio, com calor, com medo de, tipo, morrer. E aí ficava cada vez mais forte e eu na cabeça. Mano, eu morri. Puta que pariu, mano, eu morri. A minha mãe vai ficar muito brava comigo porque ela não queria que eu viesse. E aí eu morri. E agora o que eu vou fazer? Por que eu fui tomar essa medicina? Por que eu fui tomar esse negócio? Eu não quero mais. Aí eu ouvi um casal, que hoje são meus amorzinhos. Eu ouvi a menina falando assim. E ele só me olhando, eu falava, Gente, eu tô morta. Vocês não estão percebendo que eu morri, não?